Bom dia a todos. Cumprimento a banca examinadora em nome de meu orientador Rodolfo Araújo e co-orientadora Amanda da Conceição. Bom, o tema do meu trabalho de conclusão de curso é a identificação humana a partir da queiloscopia utilizando a classificação de Suzuki e Tsushihashi. De acordo com Moreira, o conceito da identidade se difere de identificação. Sendo assim, a identidade ela é um conjunto de características que nos permite distinguir uma pessoa das demais, individualizando-as fisicamente e juridicamente. Já a identificação ela é um processo técnico-científico pelo qual se determina. Com isso, vemos que para que ocorra um processo de identificação aceitável, devem ser preenchidos os seguintes critérios: a unicidade e individualidade, a imutabilidade, a praticabilidade, a classificabilidade e a perenidade. A unicidade, ela é as características pertencentes a apenas um indivíduo. A imutabilidade são as características inalteradas no decorrer do tempo. A praticabilidade, que não seja tão complexo a realização do processo, caso haja a possibilidade de execução. A queiloscopia é uma técnica de identificação que trata do estudo das elevações e impressões que formam um padrão característico na superfície externa dos lábios, ou seja, o estudo. Fischer foi o primeiro a descrevê-las em 1902. O uso de impressões labiais na identificação pessoal e investigação criminal foi recomendada pela primeira vez na França por Locard. A sua aplicação em criminologia foi sugerida em 1930 por Diot como um método de identificação no seu livro de investigação. As características técnicas da obtenção dos desenhos dos sulcos labiais são realizadas de forma simples. Segundo o modelo proposto por Suzuki Tsushihashi em 1970, um dos mais utilizados até hoje pelos pesquisadores da área, toma-se por base 6 elementos principais. As impressões labiais são aplicáveis principalmente na identificação dos vivos. Apesar de ser uma técnica pouco usual, as impressões labiais elas podem ser substanciais em uma investigação criminal. É uma técnica. Bom, a presente revisão bibliográfica tem como objetivo geral evidenciar a importância da quiloscopia na ciência forense como método de identificação confiável para a odontologia legal e também apresenta como objetivo específico realizar uma análise da prática. O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica referente ao tema identificação humana a partir da queiloscopia utilizando a classificação de Suzuki e Tsushihashi. Foram incluídos estudos que evidenciam a importância da queiloscopia na ciência forense e sua praticabilidade como método confiável para a odontologia legal, onde usamos os seguintes descritores em ciência da saúde: Cheiloscopy, Forensic Dentistry. Como critério de inclusão, foram elegíveis os artigos avaliados pelos autores como adequados à pesquisa. Todos os artigos estavam na língua portuguesa, inglês ou espanhol, publicados no ano de 2006 e entre os anos de 2014 e 2019. Já os estudos excluídos foram os que não encontravam-se disponível para consulta online ou não utilizavam a classificação de Suzuki e Tsushihashi e não apresentavam relevância de resultados e confiabilidade dos estudos, e também os que continham menores de 18 anos como parte da amostra descrita. Foram encontrados 898 artigos, dos quais 9 foram incluídos no trabalho. A pesquisa bibliográficas foram desenvolvidas a partir da leitura criteriosa. Em 1932, Edmund
Locard, na França, foi o primeiro a aconselhar o uso da queiloscopia como meio de identificação na área criminal. Segundo Reed, a partir de 1950, no Japão, começou-se uma extensiva investigação sobre este método de identificação. Entre os anos de 1968 e 1971, Tsuchihashi e Suzuki foram realizando as investigações que lhe permitiu conferir que as linhas dos lábios eram únicas para cada indivíduo, levando assim à conclusão de que existe a em 1971, Suzuki e Tsuchihashi continuaram a fazer as pesquisas que incluíam gemes univitelinos, estudaram os sulcos labiais, dividindo os lábios em 4 quadrantes e criaram seu próprio sistema de classificação de 6 tipos de sulcos labiais, demonstrando que não há duas impressões labiais existentemente. Este fato foi mais tarde confirmado por Tsuchihashi em um estudo longitudinal com 1.364 pessoas e seus parentes, descobrindo que as impressões labiais não mudaram com o tempo e que as ranhuras se reestruturavam caso o lábio tenha sofrido alguma ferida. Com todos esses estudos, o potencial de identificação das impressões labiais tornou-se claro. Por isso, de 1985 a 1997, foram utilizadas as técnicas da queiloscopia em 85 casos, incluindo 65 roubos à força, 15 homicídios e 5 casos de roubo com violência. Em 34 desses casos, a identificação foi positiva, dando aos queilogramas o mesmo valor de outras evidências mais tradicionais. A classificação de Suzuki e Tsuchihashi é uma das mais conhecidas. Em seu estudo, eles coletaram a amostra de 280 indivíduos, sendo eles 150 homens e 150 mulheres de 6 a 57 anos, excluindo amostras com inflamações, cicatrizes, deformidades ou danos labiais, bem como 18 pares de gêmeos univitelinos de 12 a 13 anos, todos ligados à Universidade de Tóquio. Eles dividiram os lábios em quadrantes, da mesma forma. Essas ranhuras, elas podem ser uma linha vertical que corre ao longo do lábio, que foi classificada como tipo 1, ou uma linha que corre parte do lábio, que é uma modificação do tipo 1. O tipo 2, ele classifica-se como uma linha ramificada. O tipo 3 como linhas de sulco. Vejamos um exemplo de aplicação da classificação de Suzuki e Tsuchihashi. Abaixo dessas linhas, podemos observar um quadrante que corresponde aos quadrantes esquerdo e direito dos lábios, superior e inferior no quilograma, enquanto descreve da esquerda para a direita os diferentes tipos de sulco observados, atribuindo-lhes números romanos que correspondem a eles. No exemplo abaixo, podemos ver um quilograma no qual o quadrante. A queiloscopia tem sido atualmente estudada devido ao seu potencial para auxiliar as investigações criminais quando outras evidências cruciais, como as impressões digitais, estão ausentes e as impressões labiais estão presentes. As impressões labiais elas podem ser encontradas em diversos objetos de um local de crime. A análise das impressões labiais, na maioria dos estudos, é realizada recorrendo à classificação dos sulcos labiais segundo o método de Suzuki-Tsuchihashi, por ser mais fácil de utilizar, de interpretar. Existem inúmeras formas de recolher essas impressões labiais. Fotografar os lábios dos suspeitos e as impressões labiais deixadas em locais de crime é uma delas. Também podemos aplicar batom nos lábios e, posteriormente, o indivíduo pressionar os lábios numa folha de papel ou papel celofane ou em outra superfície. Usar também o papel da datiloscopia para recolher as impressões labiais deixadas também em locais de crime. Também podemos. As impressões labiais, elas podem ser reveladas com inúmeros métodos, os quais podem ser uma mais-valia para revelar as impressões labiais latentes.
temos reativos mecânicos e reativos químicos. Dentre os reativos mecânicos temos o carbono de chumbo, o negro de marfim, o batume de Judeia, o reativo de magnético negro, também temos o nitrato de prata. Shango, em 2016, realizou a análise das impressões queiloscópicas com a classificação de Suzuki-Tsushihashi em estudantes da Faculdade de Odontologia da Universidade Central do Equador. Ele concentrou sua pesquisa em descobrir que as impressões labiais são exclusivas de acordo com a classificação de Suzuki-Tsushihashi. Pesquisa básica, desenho não experimental do tipo quantitativo. A amostra foi composta por 100 alunos e utilizou o instrumento, uma ficha queiloscópica. Dos resultados que puderam ser evidenciados foram: o lábio mais predominante foi o médio, com 46% dos estudantes. A comissura labial mais frequente foi obtida em 53% e o sulco labial mais predominante em mulheres e homens foi do tipo 2. Com isso, conclui-se que as classificações labiais são exclusivas, de acordo com a classificação de Suzuki e Tsushihashi. Já em 2017, Sanches, que escreveu Queiloscopia como método odontológico para identificação humana, realizou um estudo como técnica de identificação pessoal, utilizando a técnica de Suzuki-Tsushihashi, em uma amostra de 100 participantes que obtiveram os seguintes resultados. Nos dois lábios, a prevalência de linhas bifurcadas. Com isso, conclui-se que, apesar de não ter tanta notoriedade e não ser o método de reconhecimento humano mais utilizado, as impressões labiais, por vezes, elas podem ser utilizadas em caráter de identificação de vivos, visto que elas auxiliam na identificação ou exclusão de um indivíduo por serem imutáveis nos seres humanos, como foi demonstrado no projeto. É importante que existam mais pesquisas em comparação à sua correta prática. As impressões labiais podem ser analisadas através de diversos sistemas de classificação. No entanto, o ideal seria existir apenas um sistema de classificação padrão, recomendando assim a classificação de Suzuki e Tsushihashi, reiterando a possibilidade de divisão dos lábios como ocorre na odontologia forense.